Olá, meu camarada! Vamos para mais um vídeo desse canal. Sabe aquela história da origem da capoeira que nós já conversamos por aqui? Muitas pessoas duvidam da existência da capoeira nos quilombos, só que nós temos que desmistificar isso e entender o processo histórico que está por trás da história da capoeira. Hoje nós vamos estudar sobre os quilombos de Santos, a história dos quilombos de Pai Filipe e do Jabaquara, resistência, cultura africana e a luta pela liberdade no litoral paulista do século XIX. Antes de falarmos dos quilombos, temos que falarmos um pouco da nossa cultura, né? Como eu já falei para vocês diversas vezes, não dá para estudar a história da capoeira sem estudar a história do Brasil. Como vocês sabem, nossa história está impregnada da Igreja Católica, das capelas, das congregações. E essa capela aqui de Nossa Senhora das Neves é muito importante aqui dentro do nosso contexto, né? Que nós estamos estudando o livro do Mestre Pedro, A História da Capoeira de São Paulo. A localização dessa capela, ela foi erguida próxima à atual rodovia Piaçaguera-Guarujá. Eu não conheço São Paulo, então quem for dessa área aí do litoral de São Paulo, de Santos, né? Aqui o mestre Pedro trouxe que é entre Santos e Cubatão. Vocês colocam aí nos comentários para nos ajudar, tá bom, minha gente? Então, ela foi erguida sobre as ruínas do antiquíssimo engenho da Madre de Deus. Esse engenho data de 1532. E essa capela homenageava Nossa Senhora das Neves. Essa capela ficou famosa pelas procissões aquáticas, né? Que nos primeiros quartéis ali do século XIX tinha essas procissões que eram realizadas anualmente no dia da Conceição, com participação do vigário, do presidente da Câmara, das autoridades e os escravizados, né? De todos os sítios, acompanhados dos setores, iam lá, cantavam, né? Nesse velório religioso. Então, os escravizados tinham essa devoção à Nossa Senhora das Neves. Os cativos rezavam pelo branco mal que os escravizava, pelos filhos deles que ajudavam a criar e que não tinham culpa. E essa devoção dos escravizados por Nossa Senhora das Neves provinha da crença de que a santa poderia trazer a suavização de seu destino triste, uma fé que misturava resignação e esperança de redenção. Segundo Nietzsche, esperança é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano, porque ela vem do verbo esperar, né? E às vezes você fica esperando alguma coisa, na expectativa de algo, sem ir à luta. E eu prefiro ficar com a esperança do verbo esperançar, como diria nosso querido Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Paulo Freire dizia que esperançar é muito importante, porque a gente não espera, a gente alcança aquilo que a gente luta. E nós temos a certeza que nossos irmãos ancestrais da capoeira fizeram parte dessa luta, que não é de uma forma romântica, mas como nós estamos vendo aqui nesse canal, que a missão desse canal também é essa, desmistificar esse romantismo na história da capoeira e trazer documentos para que a gente possa fazer as nossas próprias conjecturas, eu e você, camarada. Mas percebam que até essa forma passiva de resistir, que era através da fé, dessa resignação e dessa esperança, né, da abolição acontecer, desse processo de escravização, até isso houve retaliação, porque houve um incêndio nessa capela que era utilizada por esses indivíduos, nossos irmãos escravizados. Esse incêndio ocorreu por volta de 1850, outras fontes dizem 1880, então é interessante porque os documentos divergem, por isso que nós temos que fazer o cruzamento das fontes. E esse incêndio destruiu essa capela. O feitor Antônio Joaquim, que é um português, ele foi apontado na época como um culpado. E qual foi a vingança, a revolta? Os negros surgiram para o mato e à noite cercaram a propriedade e ataram fogo em tudo. A propriedade, né, que ele trabalhava. Senzala, Cocheira, Casa Grande. E eles fizeram essa vingança, né, esse incêndio, ao som de tambaques e canzambus. Ou seja, eles estavam ali fazendo seus rituais enquanto estava nesse processo, porque realmente para eles foi um baque, né? E qual foi a punição? O feitor foi capturado, amarrado e queimado no mesmo local onde estavam as cinzas da capela. A partir daí, desse ponto, nasceu o quilombo. Então, desse ponto, né, dessa tragédia que toca fogo na capela para justamente afrontar essa fé dos nossos irmãos escravizados, nasce o quilombo. Os negros, me ajudem também o pessoal de São Paulo aí, viu? Os negros de Cabraiaquara, do Peruti, da Pedreira do Mourão, libertos pela extinção do engenho e pelo ódio, sumiram-se pelas serras vizinhas.
formando um quilombo armado, engrossados a cada mês com as fugas de novos companheiros dos sítios da região. Tão importante se tornou o bando que nenhuma polícia jamais ousou persegui-los naquelas solidões. O rio, a cachoeira e a própria serra passaram a se chamar do Quilombo, nome que persiste até hoje. Porque muitas vezes, quando nós estamos estudando quilombo, quando se fala de quilombo, as pessoas só pensam em Palmares, aqui em Alagoas. Mas nós tivemos, que Palmares foi lá no século XVII. Depois disso, muitas outras formações denominadas de quilombos, e hoje nós temos vários estudos, né? Que bom, que maravilha que temos. Então, vamos nos apropriar desses estudos e vamos fazer as conjecturas da história do Brasil, da história dos quilombos com a história da capoeira. Em muitas situações é bem difícil, mas a partir do que se tem registro, ele trouxe aqui o mestre Pedro nessa pesquisa da história da capoeira de São Paulo, o pai Felipe, o rei negro da Serra do Jabaquara. Com a campanha abolicionista tomando, né, tornando Santos mais segura, um negro de 60 anos, que é o famoso pai Felipe, fixou sua gente na ponta do morro do Jabaquara, na Vila Matias, fazendo batuques, a dança do couro e o samba africano. Carlos Vitoriano descreve comandando com muita prudência o seu povo, embrenhado no mato, trabalhando no corte da madeira e na indústria de chapéu de palha. Vocês percebam aqui que, mais uma vez, os documentos desmistificam a visão romantizada das novelas, né? Porque se ele traz aqui para a gente, se esse pesquisador, Carlos Vitoriano, traz para a gente que o pai Felipe comandava ali com muita prudência o seu povo, embreado no mar, trabalhando no corte de madeira e nessa indústria de chapéus de palha, se ele tinha uma indústria, porque vendia esses chapéus, todo mundo sabia da existência desse quilombo, porque tinha essa questão da comercialização. Então, não tem aquela coisa romantizada, que era tudo muito escondido, que era tudo muito... e que existia uma resistência de briga o tempo todo, uma resistência de confrontamento. E, como eu já falei para vocês em diversos vídeos, eu prefiro ficar com a resistência que eu pego emprestada lá da física, né? Como a resistência de um chuveiro. Não é de encontro, mas você fazer as táticas e estratégias de sobrevivência ali naquele processo de escravidão, que não foi um processo fácil, mas que os nossos irmãos conseguiram sobreviver, resistir, chegamos até aqui. A questão, quando você está fazendo pesquisa histórica, é que muitas vezes os documentos divergem, né? Um documento fala uma coisa, outro fala outra, então por isso que é importante você cruzar as fontes e fazer as conjecturas. Francisco Martins dos Santos situa o Grande Quilombo de Santos por volta de 1780, ou seja, lá no século XVIII, nos morros Cabeça de Negro e Jaguarequava. Após destruições e chacinas em 1835 a 1838, pai Felipe foi trazido ao Jabaquara em 1882, mantido em lugar de honra fora da alçada de Quitino de Lacerda, que nós vamos estudar um pouco mais na frente, que é outro quilombo, que é o quilombo da Jabaquara. É importante vocês perceberem aqui, quem for de São Paulo nos ajuda, né? Quem conhece essas serras aí, é interessante, e essa serra como rota de fuga, né? A experiência dos quilombolas na Serra do Mar, entre Santos, Cubatão e Bertioga, foi fundamental na construção de rotas seguras para escravos perseguidos por capitães do mato. Evaristo de Moraes declarou que celebrizou-se Cubatão nos últimos anos da luta, porque era impenetrável a polícia paulista, sempre receosa de possíveis surpresas e emboscadas dos quilombolas. E isso lá em São Paulo, né? Santos, Cubatão e Bertioga. Eu trabalho na Universidade de Alagoas e eu tenho projeto de extensão e em alguns projetos eu já levei alunos da universidade para a Serra da Barriga, aqui em Alagoas, para o Quilombo dos Palmares. E é interessante a gente observar a subida da serra, que hoje, com estrada, com tudo já estruturado, a gente percebe como é íngreme ainda. E eu parei várias vezes na subida da serra, que é uma serra bem alta, e eu faço questão de ir a pé, né, para que os alunos tenham essa experiência. A gente vê aquela mata fechada, a gente para, eu parei diversas vezes, das vezes que eu fui, para observar e com essas leituras, né, com esse olhar treinado que eu já tinha e tenho, essa subida fica muito mais fantástica, porque você vai imaginando esses negros fugidos, esses embates e essa capoeira, provavelmente, que de alguma maneira já estava o seu embrionário aí. Aí as pessoas dizem, não tem prova de que tinha capoeira nos quilombos. Nós temos vários registros, inclusive vamos ver aqui hoje, porque como eu já disse, quilombo não é só Palmares, mas em Palmares, apesar de não ter registro, a gente sabe que eles tinham formas de luta.
E a questão embrionária é interessante, porque, por exemplo, capoeira regional do Mestre Bimba foi registrada em 1937 e 38, mais ou menos aí, década de 30 do século 20. Só que a capoeira regional, embrionariamente, na cabeça do Mestre Bimba e na formação de seus alunos, já acontecia bem antes disso. Não é porque foi registrado, ou porque tem registro, ou porque tem documento, é que é a partir dali. Você pode até contar a partir dali, mas antes disso já existia um embrião. Então a capoeira ela não surge do dia para a noite. Ninguém acordou de manhã, vou criar essa capoeira. Foi um movimento que foi se criando a partir de vários movimentos, né? Mas vamos voltar aqui em Santos. Vamos voltar porque eu me empolgo, né? Um telegrama de 1884 registrou 60 escravos sublevados em São Paulo que debandaram em pequenos grupos, internando-se nas matas da Serra do Cubatão. Então, Santos, São Paulo, tinha essa. Tanto é que é chamada de Canaã dos escravos, porque tinha esses quilombos, essa serra, essa forma de rota, de fuga, que era importantes para eles. Outro ponto importante, né, que esses africanos livres, eles tinham o conhecimento da serra. Como eu falei, né, quando eu subia a Serra da Barriga, eu fico pensando, meu Deus, como é que esse pessoal entrava aqui? Como é que saía daqui? Com aquela mata fechada, com aquela natureza, né, exuberante, mas a forma com que está posto ali numa serra gigante, né, muito alta, muito íngreme, e a gente hoje com estrada, né? Mas a primeira vez que eu fui para a Serra da Barriga não tinha a estrada que tem hoje de asfalto, era barro. E aí a gente ficava com o nariz todo cheio de barro quando saía. Era difícil, até depois que tomava banho, ainda ficava saindo vários dias do nariz, porque era terra pura, né? Passava, qualquer movimento que passasse, enchia nosso nariz de terra. Na primeira vez que eu fui, agora já tá tudo com asfalto, né? Já tá bacana, o pessoal sobe de moto, tá beleza, tá muito legal. E que venha cada vez mais estruturas. Mas vamos aqui voltar para Santos, né? Porque eu vou para Santos, vou para Lagoas, vou para Sergipe, mas capoeira, como já sempre disse a vocês, é do Brasil. Vamos estudar a história do Brasil. E esses africanos livres, né, que faziam trabalho forçado na estrada, eles trabalharam nessa estrada Santos-São Paulo. Eles acumularam vasto conhecimento sobre essa região em meados do século XIX. E aí tem uma data aqui importante, né, 1º de fevereiro de 1853, Antônio Moange, João Angola, Leobino Angola, Francisco Moçambique e Bartolomeu Rebolo abandonaram a obra na serra e embriaram-se na floresta, né? E aí esse embriar-se na floresta com certeza se encontrava com os quilombos. E esse quilombo do pai Felipe, ele abria, né, aos domingos para os abolicionistas, que eles eram muito tratados com esmero, com cortesia. Contava o mestre Felipe, olha, só quero falar mestre, coisa da capoeira, né? O pai Felipe, ele fazia rodas ali, né, com o fogo e contava histórias, né, do Arco da Velha. O que eu quero trazer para vocês é justamente isso. Se ele contava essas histórias, se ele recebia os abolicionistas, todo mundo sabia que existia esse movimento, essa resistência negra. Mas eu acho que você que está aqui nesse canal não é mais romântico, né? Não tem aquela história de que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e libertou os escravos, como nós estudamos, né? Coloca aí nos comentários se você ainda é romântico, se você acha que a capoeira foi criada numa ânsia de liberdade para, né, para libertar os escravizados. Você coloca aí nos comentários para a gente fazer as nossas conjecturas. Mas o que eu tento fazer aqui é justamente desmistificar algumas versões da história da capoeira, como nós já conversamos. Não foi por maldade, mas porque nós não tínhamos pesquisadores acadêmicos que se interessassem diretamente na história da capoeira. Então, cabe a nós, capoeiras. Depois vieram muitos, né? Inclusive aqueles que não são da capoeira, que são de extrema importância, como o professor Carlos Eugênio Líbano Soares, que trouxe para a gente uma pesquisa belíssima. Inclusive, eu tenho uma playlist aqui no canal. Quem quiser assistir, terminar esse vídeo aqui, vou deixar no final. Que se você não assistiu, assista, porque é o nosso pesquisador mor, quem abriu as portas, né? Então, vamos respeitar quem veio antes. E aí, nós vamos estudar agora, passar como o quilombo do pai Felipe tinha poucos registros, o quilombo da Jabaquara é uma história muito mais documentada, é o maior símbolo de resistência negra em Santos e também o mais cercado de controvérsias. Vamos continuar aqui a formação do Jabaquara. Segundo Francisco Martins dos Santos, esse reduto foi criado em 1882 por iniciativa da Mocidade Abolicionista. Em especial, Américo Martins e Xavier Pinheiro. Em reunião, escolheu-se um local atrás das terras
de Matias Costa e Benjamin Fontana. Naquele ponto, seriam em breve recolhidos todos os negros, até então ocultos em casas particulares, porque os negros fugiam e tinha aquelas pessoas que abrigavam, né? E outros que apareciam de fora, até formar um núcleo numeroso e respeitável. Foram levantadas ali casas de madeira, de folha de zinco, de palha, de taipa. Os quilombolas trabalhavam na cidade como carroceiros e ensacadores de café. O local abrigou entre 2 e 20 mil negros, número que varia conforme a fonte, né? De acordo com a fonte que você está estudando, isso varia um pouco. Mas o mais interessante é a gente observar se esses negros, que eram quilombolas, trabalhavam na cidade, todo mundo sabia esse movimento, né? Que acontecia ali. Então, capoeira, me conta aí se você ainda tem romantismo com a história da capoeira, com a história do Brasil, né? Porque nós estamos tentando aqui também desmistificar isso. Temos uma foto aqui, uma figura, uma fotografia publicada na edição especial de A Tribuna de 1939, Os Barracões de Quintino de Lacerda, últimos vestígios do Jabaquara. Olha Quintino aí. Aí, passou? Deixa eu voltar aqui na foto. Onde ele terminou seus dias, em 13 de agosto de 1898. Essa foto foi tirada em 1900, desses barracões lá do Jabaquara. Vamos passar aqui para Quintino de Lacerda, essa figura aí que está na pena de Lauro Ribeiro da Silva, que foi reproduzido no livro História de Santos, de 1986. Aí foi tirada de lá essa figura, certo? Então, Quintino de Lacerda, sergipano natural de Itabaiana, chegou a Santos em 1874 e foi aforreado em 1880. Ex-cozinheiro da Casa dos Republicanos Antônio e Joaquim Lacerda Franco. Foi escolhido para manter em ordem e disciplina os ex-escravos do Jabaquara. Eu trouxe meu livro aqui, Escorregar não é que é o jeito que o corpo dá, as configurações da capoeira de Sergipe no século XIX, porque foi a partir dessas leituras anteriores à minha pesquisa, como esta do mestre Pedro, de Capoeiras e Valentões na História de São Paulo, as pesquisas, né, de mestrado e doutorado do professor Carlos Eugênio de Bruno Soares, a capoeira escrava, a negrada instituição, outros pesquisadores como Pinheiro Leal, vários que vieram antes de mim, então eu treinei o meu olhar com essas pesquisas para ir a campo e consegui encontrar capoeira em Sergipe no século XIX. Esse é o meu livro e ele está na descrição do vídeo, se você quiser adquirir, quiser conhecer, quiser bater um papo, pode colocar aí nos comentários. Então, nesse livro, eu já fui com esse olhar treinado dessas pesquisas anteriores. Por isso que eu digo, capoeira, quando você for ao arquivo, você treina o seu olhar antes com o quê? Com leitura. Se você está aqui nesse vídeo, chegou até esse ponto do vídeo, porque não é todo mundo que chega, né? As pessoas não têm paciência de vídeo longo, aquelas pessoas que não gostam de estudar. Mas quem gosta de estudar, já pega seu caderninho, já anota e vai fazendo as suas próprias conjecturas. Então, a partir daí, quando eu vi o Negro Fortes, lembra do vídeo passado? Quem assistiu lembra, né? O Negro Forte sergipano, que libertava os escravos com rasteira, com cabeçada. Aí a gente, interessante, sergipano, capoeira, né? Aqui também o Quintino de Lacerda, esse líder do quilombo, que também tinha habilidade em lutas corporais. Não aparecia a palavra capoeira, mas habilidade em lutas corporais. Sergipano. Então, eu fui pensando, deve ter capoeira em Sergipe. Apesar de outros pesquisadores terem ido nos arquivos de Sergipe não ter encontrado capoeira, eu insisti, eu persisti e encontrei justamente por conta desse olhar treinado. Então, esse descrito, né, descrito por Silva Jardim como Bom Preto, né, que tinha Lacerda, era a garantia de ordem para a cidade. Processos judiciais revelam outra face. Um patrão, que ele era, né, que fiscalizava roças e usava influência para convocar testemunhos e até ordenar agressões físicas. Ele tinha essa habilidade corporal, ele tinha essa liderança muito forte, e isso é encontrado também em processo que foi contra ele, né? A gente vê essa documentação. Mas, como eu sempre digo para vocês, vamos tirar a visão romântica, né? Vamos ver também os bastidores, porque a história da capoeira, a história do Brasil foi muito escrita por memorialistas, por folcloristas, por alguns escritores que não eram pesquisadores acadêmicos. Não que isso tire um mérito, pelo contrário, né? As pessoas que escreveram, como por exemplo os escritos do mestre Noronha, foram muito importantes para o professor Antônio Liberato, por exemplo, quando foi fazer a sua pesquisa com os capoeiras na Bahia, que ele não estava encontrando nos processos crimes os capoeiras arrolados no Código Penal de 1890. Então, o que é que ele fez? Ele fez o cruzamento das fontes com os escritos de mestre Pastinha, com os escritos de mestre Noronha, e ali ele percebia quem eram os capoeiras da época, quando ele chegou nos processos que não tinha processo com capoeira, mas tinha, muitas vezes, outros processos de agressão física, outras questões que apareceram nos jornais, né?
e aí ele foi fazendo o cruzamento das fontes, que é aqui o pesquisador deve fazer. Esses bastidores, segundo Maria Helena Machado, revela que Fontana tinha interesse em ocupar as vasas do Jabaquara à custa dos surgidos. Os quilombolas tiveram que cavar seu próprio espaço entre forças sociais poderosas, ou seja, as forças sociais não era só da elite, havia também confrontos entre eles. Mas esses casebres cercados por roça, estilo de vida semi-rural, fogo sempre aceso, é o que Slanes, né, o pesquisador Slanes, chama de a flor da senzala, elementos do mundo africano imperceptível aos olhos do branco, ou seja, estavam sempre mantendo a sua cultura, apesar da tentativa de aculturação o tempo inteiro. Outro ponto importante sobre Quintino é a questão da capangagem. Você sabe que é um assunto que eu gosto muito, né? Como eu falei, treinei meu olhar também a partir dessa leitura. E em Sergipe também, no meu livro, eu coloco um pouco dessa questão da capangagem. Nós vamos estudar muito a questão da capangagem quando a gente for estudar a história da capoeira no Pará, no século XIX, que foi outro livro muito importante para a minha pesquisa, que é do Pinheiro Leal. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, toca no sininho para não perder nada por aqui. Mas aqui, em 1886, o Diário de Santos noticiou que Fontana ameaçara com seus camaradas, os camaradas de Costa, indício de maltas rivais disputando o controle do Reduto Negro. Em 1887, Quintino aparece à frente de um grande número de pretos em conflito no Largo do Mercado, demonstrando liderança além dos limites do quilombo, ou seja, ele era um líder quilombola, mas que também punha sua liderança em outros espaços. A postura de Quintino se assemelha à capangagem protagonizada por capoeiras de diversas cidades do Brasil desde o início do século XIX. Por isso que eu digo, camarada, fica por aqui nesse canal que a missão é fazer você estudar a história da capoeira. Nós que somos da capoeira devemos nos apropriar da nossa história, da história da nossa arte. Quintino na Serra tinha uma tropa de choque. Quintino exultou com a perspectiva de luta e algumas semanas depois já seguia ele, pelas primeiras vezes, com um grupo regular de negros decididos para os pontos determinados da Serra de Cubatão. Américo Martins acrescenta que Quintino tinha um cavalo branco e nele subia a serra à noite, para encontrar partidas de negros surgidos. Muitas vezes enfrentou capitães do mato na estrada de Santos, ali em São Paulo e Santos, né? E Quintino, que era valente com as armas, o fazia fugir. Lembra que nós já estudamos no vídeo passado sobre essa questão dos capitães do mato. Se você não assistiu, assista, que é importante para entender. E aí, o Mestre Pedro traz também a história do Preto Pio, que é bem interessante dentro dessa obra, da história dos capoeiras e valentões na história de São Paulo. Por volta de 1887, Pio comandou grande êxodo desde Capivari, passando por Porto Feliz e Sorocaba. Aí o encontro no alto da Serra do Mar cruzou com tropas do Alferes, Gasparino Carneiro Leão, que não queria impedir a marcha. Por quê? Ele era abolicionista, ele sabia que eram negros surgidos, então ele procurou buscar uma tropa também de abolicionistas, de pessoas que eram simpatizantes, né, à abolição. Mas o que acontece? A falta de comunicação, né? A aproximação desses soldados preocupou Pio. E aí ele golpeou e matou o Furriel com um único golpe. Quando ele matou, né, qual foi o desfecho disso? Os soldados ficaram, né, doidos, o que está acontecendo aqui? E aí reagiram. Quando reagiram, muitos cativos foram baleados ou capturados. Menos de 20 conseguiram chegar a Santos. Tem um documento de 1887 sobre Quintino, né, um ofício do coronel Francisco Castro Canto e Melo, de Cubatão, ao presidente da província, revela que escravos surgidos contavam com proteção de pessoas influentes. Está lá escrito: um grande número de escravos fugidos de seus senhores estão a serviço de homens que gozam de algumas influências. Um inspetor de quarteirão da mesma localidade, cujo nome ignoro. É interessante, camarada, você perceber que esses relatórios de presidente de província, essas comunicações aos presidentes de província é muito importante para a gente estudar a história do Brasil e a história da capoeira. Na minha pesquisa em Sergipe, foi uma das fontes que eu utilizei, foi o relatório de presidente de província, pensando nisso, né? Quando eu acho o Capoeira no Jornal, que eu vejo lá, em 1874, lembra que em 1874, Quintino de Lacerda, Sergipano, estava indo para Santos. Então, encontrei esse documento desse ladrão de cavalo, que estava descrito como capoeira, e no relatório de presidente de província, vários indivíduos que estavam sendo pegos, eles eram levados para Santos, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para várias localidades. Isso é bem interessante, por isso que eu digo, tem que fazer as conjecturas. E se você quiser me ajuda com o seu projeto de capoeira, trouxe uma novidade para você, né, que é a minha consultoria Sopros de Ginga, eu chamo assim porque eu te ajudo a construir o seu projeto, seja de TCC, de mestrado, de doutorado, se você quer entrar no mestrado, se você já está no... A maioria dos meus mentorados e consultorados, né, que é aqueles que mentoria eu não tenho vaga, porque é aquele processo em que eu, né, me dedico inteiramente todos os dias junto com a pessoa e ele constrói o seu projeto
e eu estou lá junto com ele todos os dias, né? Não temos folga. Então, mentoria não tenho vaga, porque eu tenho que pegar um por vez. Mas a consultoria é um processo de 2 horas em que eu fico com você, você me manda seu projeto antes, aí eu fico com você naquelas 2 horas e te ajudo, te dou dicas, te dou sopros mesmo, né? Do que você deve fazer, dependendo do que é o seu projeto, seja para concorrer ao edital, de mestrado, doutorado ou para alguma questão de financiamento, né? Tem vários. Agora está aberto o Petrobras Cultural. É interessante. Se vocês não viram, vejam que é um edital muito bacana, né? Para quem já tem trabalho social, é muito bom concorrer a esse edital e vale a pena escrever esse projeto. Então, se você quiser ajuda, tem aqui a consultoria, que nesse mês, né, até dia 1º de setembro, que é o Dia do Profissional de Educação Física, apesar de que eu tenho pessoas que me contratam do serviço social, do turismo, vários, né, da própria educação física, de educação, de várias áreas, não é só educação física, mas eu estou fazendo isso, né, porque eu trabalho com curso de educação física há muitos anos, então muita gente que chega até a mim é profissionais da educação física, então até 1º de setembro, com o cupom ODALISCA, né, tudo em maiúsculo, você vai ter um desconto na minha consultoria individual, que é essas 2 horas que eu passo com você, lhe orientando, corrigindo, se tiver alguma coisa para corrigir do projeto, pela minha experiência, né? Como você já sabe, tudo que eu fiz, é só você dar uma olhadinha aí no meu currículo Lattes, que fica no perfil do canal. Tudo que eu fiz até hoje, né, foi com capoeira, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, publicação, livro, revista, orientação de TCC, as próprias mentorias, né, consultorias, tudo com capoeira, então eu posso te ajudar. Mas vamos voltar aqui. Se você tiver dúvida, você pode deixar nos comentários. No primeiro comentário fixado, eu sempre deixo o link para a Sociedade da Ginga, que é a nossa comunidade, né? Que eu dou a aula online, gratuita, ao vivo, uma vez por mês, você tirar suas dúvidas. E aí, nesse link, você pode tirar suas dúvidas também. Se quiser entrar na Sociedade da Ginga, ou se quiser contratar consultoria, o que você quiser, você pode tirar suas dúvidas lá. Pode tirar as dúvidas no comentário, mas vamos ao Quintino aqui, né? É muito provável que esse inspetor de quarteirão que estava no documento fosse Quintino, acompanhado do comerciante português Santos Garrafão, que comunicava sobre canoas de prontidão e a tropa de choque de Quintino de Lacerda. Porque, como vocês já viram, né, Quintino, ele tinha os seus soldados, né, digamos assim, a sua tropa de choque. Mas quem era esse Santos Garrafão, né? Santos Garrafão, português que afeiçoou-se grandemente a Quintino de Lacerda, admirando a bravura do negro sergipano. Seu papel levar bilhetes caifazes, entre caifazes e financiadores, avisar sobre a chegada de fugitivos e articular embarques para províncias livres como o Ceará. Lembra o que é caifazes? Se você não sabe, né? Você assista o vídeo anterior que eu falo sobre isso, senão esse vídeo vai ficar muito longo. E esse português, ele tinha essa missão de levar dos caifás para os financiadores e também articular esses embarques de províncias que já estavam livres, como o Ceará. Você que é do Ceará, tem documentação na Biblioteca Nacional de capoeira no Ceará, lá no século XIX, mas não tem pesquisador, não tem ninguém que escreveu sobre isso. Então, é um ponto de partida. Você pode ser de outro lugar também. Eu falei quem é do Ceará, porque você tem que fazer as conjecturas. Você encontrou lá no jornal, na Biblioteca Nacional. Você tem que ir no Arquivo Público do Ceará, né, no Judiciário, no Instituto Histórico e Geográfico lá do Ceará. Então, se você for do Ceará, facilita bastante, né? Lá em Fortaleza, você encontra outros documentos e faz o cruzamento das fontes para fazer o seu mestrado, seu doutorado, e vai ser uma coisa inédita, né? Porque até hoje não tem. Se vê alguém pesquisando, coloca aí nos comentários também, porque é importante, né? Para a gente fazer essas trocas. E quando lançar livro também, tudo que é livro de capoeira, eu estou comprando, porque eu acho que é importante a gente incentivar a pesquisa, especialmente quando é o meu povo da capoeira. Brandina é outra personagem, né? Ele vivia com ela, o Santos Garrafão vivia com ela, era afamada cozinheira, verdadeira mãe para os seus irmãos de cor. A sua pensão na rua Setentrional, atual Praça da República, né? E todo mundo conhece a Praça da República de São Paulo, mesmo que não foi, a gente conhece pelas rodas, né? Ela pode ter funcionado como zungu. Já estudamos zungu na playlist lá da Capoeira Escrava do professor Carlos Eugênio Líbano Soares. Quem não assistiu, assista. Que é a Casa de Angu, o ponto de reunião de cativos, proibido pelo Código de Postura de Santo desde 1857. Ou seja, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, os zungus foram proibidos porque era um local onde os negros, né, trocavam, e tinha capoeira, tinha samba, tinha várias práticas sociais, e os negros se encontravam ali, então foi proibido
por códigos de posturas. E aí, esse também é uma forma de resistência, assim como também o caso aqui do capitão do mato capturado. Estamos chegando ao Jabaquara. Se quiser, pode gritar à vontade. Aqui, os que não são negros sujeitos são abolicionistas, como nós que estamos carregando. Ou seja, eles levaram, nesse aqui é uma crônica de Castan, que narra o valentão Chico Feio e Zé Maria fingindo ajudar o capitão do mato, João do Carmo, a capturar um negro terence. O derrubaram com cacetes e o levaram ao Jabaquara. Ele sofreu 9 dias de castigo antes de ser liberado, como exemplo para o outro também a profissão. Né? O capitão do mato era uma profissão, também já expliquei aqui no canal, por isso que eu digo você, acompanhe o canal para você fazer as suas próprias conjecturas, para você entender muitas vezes o que eu estou falando, para não ficar sempre repetindo. Então faz aí uma Odalisca Flix, né? Assiste os vídeos, maratona aí os vídeos do canal se você não conhece, para você entender essas histórias, né? Que eu já falei sobre o Capitão do Mato, sobre Zungu, e também sobre a Onda Negra, né? Que amedrontava os nossos irmãos também brancos, mas naquele momento histórico era bastante perigoso. Eu trouxe aqui alguns pontos, né? Santa Rita do Passa Quatro, 1888, pretos trazidos de Santos e uma força bruta arrancada do terreiro das fazendas dos escravos. Mais de 100 pretos hastearam bandeiras encarnadas, amarram arcos, bambu e gritavam: Viva a República, viva a liberdade. Ou seja, né, a população já estava nesse movimento bem antes da assinatura da Lei Áurea. Também em Araras, escravos aforreados vagavam armados de facas e cacetes, deixando a população amedrontada. Postura bem diferente da de trabalhadores ordeiros, esperada pelos caifás. Lembra que os caifás, eles não utilizavam as navalhas, as facas, né, para tentar também tirar esse movimento que a gente já estudou em outros vídeos, né, já trouxe aqui para vocês, de que a navalha, segundo alguns pesquisadores, pode ter deixado a capoeira também nessa questão da malandragem, né? Essa questão da malandragem nós vamos estudar na Sociedade da Ginga agora, nesse mês de julho, com o livro do Felipe Columar, né, do Mestre Felipe. Muito interessante esse livro. Quem não leu, leia. Quem tiver interesse na Sociedade da Ginga também, eu deixo no primeiro link, no primeiro comentário fixado, eu deixo o link para você tirar suas dúvidas de como entrar para a Sociedade da Ginga, que é essa comunidade que nós estamos formando para estudarmos a história da capoeira. Em Jundiaí, ao serem presos e levados de trem, uma massa de povo arrancou os negros das mãos dos seus condutores. No dia seguinte, mais de 1.000 pretos vieram à cidade, provocando desordem. Veja que antes da abolição ocorrer de fato de verdade, já existia todo esse movimento, já não se aceitava mais ser escravizado, já tinha toda uma luta popular e houve essa pressão para a assinatura da Lei Áurea, inclusive também com relação à República, né, que nós vivíamos numa monarquia. Aí um ponto importante aí são as bandeiras encarnadas e o berimbau, né? O documento de Santa Rita, do Passa Quatro, traz elementos reveladores. Bandeiras encarnadas, né, a forma de capoeira se identificar tanto no Rio de Janeiro, Salvador, no entorno de São Paulo, e esse arco de bambu, que é possível a referência ao berimbau, rufos de caixa e um eventual samba anunciado. Lembra que na minha pesquisa em Sergipe, as autoridades arrolavam tudo como sambas e batuques. Por isso, quando eu fui no judiciário, no arquivo do judiciário em Sergipe, eu não encontrei processos crimes com capoeira, porque eles arrolavam tudo como sambas e batuques. Eles não colocavam capoeira dentro dos processos, até porque naquele momento histórico a capoeira ainda não era crime. Mas, apesar de não ser crime, no Rio de Janeiro ela já era arrolada por conta do Código Imperial de 1830, né? Mas em Sergipe não. Então, em Sergipe eu encontrei nos jornais, nos relatórios de presidente de província, porque eu não desisti. Por isso que eu digo, capoeira, não desista da sua pesquisa. Às vezes parece difícil, às vezes é cansativo, mas não desista. O grupo não se reunia apenas para desordem, havia momentos de lazer em que a valentia se tornava um jogo. Isso também é algo bastante interessante, né? Essa questão do lazer, da capoeira ser uma brincadeira, de ser um lazer. Isso também é bom a gente ficar atento. Tem um depoimento aqui interessante de Maria Tereza de Jesus. Ela diz assim: Eu me casei no Jabaquara com o Manuel Leocádio, crioulo, desempenado, capoeira destemido e com um batuque só vendo. No sábado, todas as noites tinha batucada. O samba ia em té o sol raiar. Isso é um depoimento, uma fala de Maria Teresa de Jesus, que aos 110 anos, era ex-moradora ali do Jabaquara, confirmou a existência de pelo menos um capoeira destemido, que era o marido dela, né? Manuel Leocádio foi um dos primeiros a se alistar no batalhão de Quintino durante a revolta da Armada de 1893 e morreu na Guerra de Canudos. A capoeira, o samba, o batuque faziam parte de um mesmo substrato cultural em processo de amalgamação. Estava sempre tudo muito junto. Se vocês estão, quem está acompanhando o canal, que me acompanha há mais tempo, já viu trazer aqui algumas vezes a citação de Charles Riberoles, que lá
no início do século XIX, ele traz, né, o que ele estava vendo. Ele dizia, né, que o português tão bonzinho, né, os escravocratas, só que não, né, deixava os negros no sábado à noite mais livres para fazer uma dança física, né? A capoeira, ele coloca a capoeira como uma dança física e lasciva, ao som de tambor do Congo, a capoeira levada pelo tambor, o batuque, o congo, há vários outros movimentos, né? Levado ao som do urucungo, ou seja, o brimbal não fazia parte da capoeira, mas ele estava ali presente em outras práticas sociais que aconteciam tudo ao mesmo tempo, ou seja, a capoeira foi pegando elementos de muitas coisas, como o jogo da casquinha, como o jogo da paulada, que acontecia concomitante, né? Ao mesmo tempo estava acontecendo uma coisa aqui, outra coisa ali, e a capoeira não seria imune, né? Eu sempre brinco, se existe um fundamento da capoeira, é cabeçada e rasteira, porque em todos os documentos a gente encontra esses dois movimentos dentro da capoeira, e também encontramos outras práticas sociais acontecendo ao mesmo tempo. Mas a gente tem outra questão aqui que também nos remete à história da capoeira, que é essa consciência dupla, né, de Quintino, mas que também é do nosso processo histórico. Isso aí, segundo Robert Slane, um pesquisador, na estratégia, né, ele propôs na pesquisa dele que africanos e seus filhos no Brasil desenvolveram uma consciência dupla, a astuta habilidade de cultivar simultaneamente estratégias e identidades aparentemente contraditórias, para poder enfrentar com ginga tudo o que viesse pela frente. Eu já trouxe também para vocês o livro do antropólogo Roberto da Mata, O que faz o Brasil Brasil, porque, como eu já disse, não dá para estudar a história da capoeira sem estudar a história do Brasil, em que ele traz o conceito de jeitinho brasileiro. Então, o jeitinho brasileiro nada mais é do que essa forma de sobrevivência, né? Diante de tanta opressão. Todo dia 13 de maio, o povo prestava-lhe homenagem, né? Prestava homenagem a Quintino, numa cerimônia curiosa em que os centos e centos de homens de cor, ex-escravos, quase todos iam apertar a mão dele, né, de Quintino, que foi eleito vereador em Santos em 1895 e participou das Forças Leais à República na Revolta Armada de 1893. Nós não temos documentos que digam que Quintino era capoeira, mas ele tinha muitas habilidades corporais, tinha essa liderança quilombola, participava de muitas contendas, né? Inclusive tem processos contra ele. E, como eu disse, não se apegue à palavra capoeira, faça as suas conjecturas. Se você quiser ser um pesquisador da história da capoeira, você não pode se apegar ao único autor, à única fonte, a um único espaço. Você tem que fazer o cruzamento das fontes. Isso é muito importante. Você treina o seu olhar com as leituras, com esse vídeo aqui, né? Você já está treinando o seu olhar. Você chegou até esse ponto, né? Quem é que assiste mais de meia hora de vídeo hoje? Só quem quer estudar. Então, você faz as suas conjecturas e entenda que não é uma verdade absoluta o que eu falo aqui. Nem o que está no livro do Mestre Pedro. São documentos, não são informações tiradas do... né? São informações com documentos. Então, você vai, busca também os seus documentos, faz outras leituras, assiste ao vídeo, faz suas anotações e faz as suas próprias conjecturas. Quando você for escrever, você vai ter que escolher alguns autores para te guiar. Isso faz parte, né, da nossa prática acadêmica. Mas vamos aqui fazer uma recapitulação, né, para aqueles que não assistiram os outros vídeos desse momento que nós estamos falando aqui no meado do século XIX, né? Existia disputas entre Valão e Quartés, naqueles dois bairros lá em São Paulo. Armados de paus, facas e pedras, esses dois grupos rivais sobrepujavam até a polícia, sendo usados politicamente por liberais e conservadores. Na década de 1880, essas rivalidades são ficadas de lado, porque eles vão fazer as lutas, né, armado, esse braço armado do abolicionismo, através de rasteiras para libertar cativos. Por isso que eu digo, não tinha a palavra capoeira, mas a gente via rasteira, via cabeçada. E aí, esses porretes também entravam para prender esses capitães do mato. Antônio Bento e os Caifases, se você não assistiu o vídeo anterior, assista, né? Com grande ascendência popular, ele formou esse grupo armado de porretes que ajudava os cativos a deixar fazendas e a descer a serra até Santos, que era considerada a Canaã dos escravos. Então, capoeira, lembre-se, né? Capoeira tem que ter propósito. Se você gosta de vídeos assim, deixa o seu like, aperta aí no like para poder o YouTube entender que é um vídeo relevante, para que eu também compreenda que você está gostando, que eu estou chegando para mais pessoas. Essa semana, né, teve um comentário de uma pessoa do Espírito Santo, um contramestre. Ele estava dizendo, poxa, todo domingo eu assisto seus vídeos, é muito legal, estou aprendendo bastante, estou estudando. Então, esses comentários são importantes, deixar o seu like é importante para que eu continue produzindo por aqui. Se é importante para você, nos ajude também a entender se é importante, né? Porque a gente, às vezes, como ser humano, fica um pouco desmotivado
porque são tantas atribuições no dia a dia, mas a motivação vem de vocês. Então lembre-se disso, né? Tem as palavras-chave: capoeira, samba, quilombo, abolição. Pense nessas palavras quando for fazer as suas pesquisas, né? E pense aqui na trajetória controversa de Quintino de Lacerda, que sintetiva essa estratégia de sobrevivência de muitos libertos, não só dele, né? Uma sobrevivência que, além das necessidades básicas, que incluía a preservação de um modo de vida próprio. A fogueira acesa, o samba, a capoeira, o batuque, estava tudo ali misturado. E antes da abolição, essa postura era ambígua, porque era necessidade de sobrevivência mesmo, né? Mas com o fim do cativeiro, essas questões permanecem. Para os chamados, né, que eram chamados na época de homens de cor, para a população negra. E ao longo do caminho, a cidadania, né, ainda estamos percorrendo esse caminho. A cidadania estava começando após a abolição, mas nós temos um longo caminho ainda a percorrer. Você vê que tem a Lei 10.639/03, a 11.645/08, mas nós ainda não temos efetivamente a história da capoeira, a história dos negros, a história dos nossos irmãos indígenas inseridos na escola como deveria ser. Então é uma luta nossa, é uma missão também minha, é uma missão do canal, e você que é capoeira, né, deveria também ter essa missão da capoeira estar em todas as escolas do Brasil. Isso é algo muito importante, porque a capoeira faz parte da formação do povo brasileiro e faz parte da história do Brasil. Por isso que eu sempre digo, na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dedê. Axé, meu camarada. Até o próximo vídeo.